Na região metropolitana de Belo Horizonte, o INCRA reconhece oficialmente 6 comunidades quilombolas: Arturos, em Contagem, Pinhões e Manso Calungo, em Santa Luzia, Família Araújo, em Betim, Mangueiras, em Belo Horizonte e Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis, Ribeirão das Neves. Os quilombolas, assim como os povos indígenas, são reconhecidos por seus modos de vida que integram saberes tradicionais com práticas de conservação ambiental, priorizando a harmonia com a natureza e o bem-estar das futuras gerações. Você já ouviu falar em Ubuntu? Essa é uma palavra que simboliza a filosofia africana, cuja ideia central é que a identidade e o bem-estar de um indivíduo estão profundamente ligados ao coletivo. A realização pessoal só é possível por meio da realização de toda a comunidade. Eu sou porque nós somos, e como nós somos, portanto, eu sou. No nosso terceiro episódio, uma das líderes do Quilombo Arturos compartilha um pouco a sabedoria da sua comunidade e reflete sobre os impactos vividos pelas comunidades de povos tradicionais. Para nós quilombolas, o território ele tem assim, uma importância extrema. E a nossa relação com a natureza também, com o clima, com os ensinamentos ancestrais. É da natureza que a gente tira toda a nossa força, todo o nosso entendimento. A comunidade centenária dos Arturos, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, foi formada em 1885 por quilombolas. Essa comunidade está na 6ª geração e foi reconhecida em 2014 como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. Entre as atividades praticadas nos quilombos, destaca-se a agricultura e o manejo da terra. No Arturos, a horta comunitária recebe cuidado de todas as pessoas da comunidade. A gente aqui na comunidade, a gente tem uma horta comunitária bem grande, onde atende a nossa comunidade, atende a vizinhança e pessoas que nos procuram. E a gente tem também uma horta medicinal, porque uma das tradições da comunidade é a tradição com as ervas. Nós temos aqui a benzição também, onde o tempo todo é receitado os chás, os banhos. Então a nossa relação com a natureza, com a terra, ela é muito profunda, porque a gente continua fazendo o que foi ensinado pelos nossos ancestrais. Infelizmente, essa comunidade centenária vem enfrentando desafios com o avanço da urbanização e a expansão dos bairros vizinhos. A convivência com a nova vizinhança nem sempre ocorre de forma respeitosa. Além do assédio imobiliário, há relatos de descarte irregular de lixo dentro da área do quilombo. Em 2024, o Instituto Socioambiental, o ISA, em parceria com a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o CONAQ, apresentou um estudo inédito revelando que 98% dos territórios quilombolas no Brasil estão sob ameaça. Segundo o levantamento, obras de infraestrutura, atividades de mineração e registros de imóveis rurais são os 3 principais fatores que exercem pressão sobre esses territórios. A gente sofre muito assédio imobiliário. Muitas vezes também as pessoas trazem lixo para dentro do nosso território. Acha que aqui é que é o lugar, assim, a ponto de pessoas passar de carro, vizinhos aqui do nosso bairro, fazer assim com a sacolinha de lixo e jogar para dentro. A gente, assim, está localizado numa área que traz vários atravessamentos. Nós temos 2 BRs vizinhas da gente de todos os lados. Então a comunidade ela serve de atravessamentos. O tempo todo a gente vê pessoas estranhas atravessando. Então, assim, hora nenhuma a gente fala que não pode passar, porque a comunidade ela é aberta.
E muitas vezes a gente precisa correr para apagar um fogo, porque passa uma pessoa, joga um cigarro, né? A gente não sabe, com esse tempo seco, então vai ter uma queimada ali. Então isso acontece assim quase sempre, de ter um lugar com fogareira, a gente sair correndo ali para poder apagar. Porque antes era tudo verde, né? Nós éramos cercados por um verde muito grande. E hoje a gente percebe que a cidade, com essa evolução dos bairros e da cidade, isso está sendo diminuído, né? A gente tem o Largo do Maracanã, que está sendo construído aqui do lado da nossa horta. Muito cimento, muita poluição de carros, acaba trazendo para nós um clima muito seco, com muita poeira, com muito barulho. É um impacto muito grande assim hoje dentro da comunidade. Atualmente, esse território enfrenta uma grande ameaça. Uma obra que custará 5 bilhões de reais, com mais de 100 quilômetros de extensão, e que avança sem consulta prévia às comunidades tradicionais, o Rodoanel Metropolitano. O projeto, que existe desde o final dos anos 90, já foi pauta de muitas discussões e passará por 11 cidades da Grande BH. Há divergências sobre o número de comunidades atingidas. O governo estadual reconhece apenas 6 comunidades quilombolas diretamente impactadas. A Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais identificou 10. Já a Prefeitura de Contagem aponta 37 povos e comunidades tradicionais afetados, incluindo quilombolas, povos de terreiro e agricultores familiares. Uma das grandes preocupações que a gente tem hoje é com o traçado do Rodoanel, porque nós sabemos que a Várzea das Flores é um dos açudes principais aqui para nós, Contagem, Betim, região metropolitana, e a gente fica muito preocupado porque as decisões que são feitas hoje, no futuro, vai nos impactar demais. E assim, as pessoas não têm ideia o que é isto. Ninguém vive sem água. Nós sabemos que nos bairros principais, mais evoluídos, de repente a água não vai faltar. Mas para as comunidades de tradições, para os quilombos, para os aglomerados, com certeza vai ter a falta dessa água. O traçado do Rodoanel atravessa a bacia hidrográfica da Várzea das Flores, que abastece 12 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. A obra coloca em risco não apenas o abastecimento de água, mas também territórios utilizados por povos e comunidades tradicionais. Entre os espaços ameaçados está Ilé do Ogodolomiwa, território que abriga a árvore de Iroco, símbolo sagrado das religiões de matriz africana. A comunidade alerta que a destruição dessa árvore representa eliminar memória ancestral de cultos e consagrações. Então é uma das grandes discussões que a gente traz hoje, essa sensibilidade para a população, para o governo do estado de Minas, que a gente não vive só de concreto, a gente não vive só de cimento. E essa falta de respeito, né, com o verde, com o meio ambiente, porque a gente vê assim, nós estamos aqui nesse planeta, tudo que impacta a natureza nos impacta. A gente sabe que hoje a gente vive um clima completamente desordenado e ninguém preocupa com isso. A gente vive uma seca extrema. Quando vem chuva é o extremo, quando vem frio é o extremo, quando vem calor é o extremo. E as pessoas não param para ver o impacto disso na nossa vida, na nossa saúde. A gente percebe que a natureza ela grita. Então a gente pede, sabe, essa sensibilidade dos governantes, dos administradores. Eu acho que é do mundo de modo geral. Porque a nossa vida está em risco. A gente está falando de vidas humanas. E não tem como você discutir vidas humanas sem colocar a natureza junto. Porque a gente observa que todo ano a gente sofre as mesmas coisas. Pessoas morrem por causa da água, por causa do fogo, por causa da seca, por causa de doenças respiratórias. E nada é mais por falta de cuidado com o meio ambiente. Eu acho que tem que punir mesmo quem coloca fogo, tem que punir mesmo quem polui, quem não consegue colocar o lixo num lugar certo. Porque, gente, é a nossa vida que está em risco. Então tem que ter uma pasta, tem que ter políticas públicas, toda cidade, todo lugar nesse planeta tem que discutir meio ambiente. Senão, para onde que a gente vai? Não tem outro planeta igual o nosso para a gente poder ir. Até então ainda não descobriram, mas tem. É fundamental compreender que, para enfrentar a crise climática, precisamos conhecer o passado,
agir no presente e garantir a existência de um futuro. Reconhecer os saberes das comunidades tradicionais é um elemento essencial nessa trajetória. Eu queria pensar num futuro melhor, onde a gente poderia ser mais humano, poderia entender o papel da natureza na nossa vida, respeitar mais a natureza, como respeitar mais o ser humano também, entender que todos nós somos vidas e que não vivemos sozinhos. Ter mais amor pelo outro, pela natureza, pelas vidas, pelos animais também, porque nós somos todos um conjunto, nós somos um conjunto de vidas. Tem que ser a preocupação de todos, tem que ser. Quando a gente recebe escolas, recebe crianças aqui. Essa semana mesmo a gente recebeu uma educação infantil, que eu fui até a horta com as crianças e eu mostrava para elas o berçário, né? E falava para eles, olha aqui a alface bebê, olha a cebolinha bebê, agora a gente vai ver ela crescendo. Então, gente, isso para criança é um impacto assim tão grande, esse contato com a terra, com a natureza, de saber que dali que tem o chazinho, que tem as plantas medicinais. Eu acho que em todas as instâncias da educação, a gente tem que ter esse tipo de aprendizagem, porque é questão de sobrevivência. Os quilombos, eles são lugares, né, de liberdade, de luta, de resistência. O Brasil deve muito o povo quilombola, o povo indígena, porque é um dos pontos primordiais da nossa matriz inicial. Nós somos muito importantes para a continuação desse processo do respeito à natureza, porque a gente vive isso, respeito ao meio ambiente e viver também de forma coletiva, respeitando tudo que nos cerca, tudo que nos agrega. Eu acho que é assim que o ser humano precisa viver e nós mostramos um pouco disso para o mundo. E a natureza, o meio ambiente é uma das coisas principais. As religiões de matriz africana, elas precisam das ervas, elas precisam das matas. A gente tem uma relação muito potente com o vento, com a natureza, com a chuva, com tudo que nos cerca, porque a gente alimenta disso para sobreviver. O respeito a nós e a tudo que nos cerca, é tudo que a gente precisa.